Para a nossa meditação nesta noite, nós vamos olhar no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21. E olhando esse texto, nós vemos a grandeza de Jesus Cristo em sua obra. O texto nos diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus Cristo, sendo Deus que é, porque quando ele foi para ali, ele tinha acabado de se mostrar Deus e fez com que os judeus ainda mais procurassem matá-lo. É isso que lemos no capítulo anterior, no versículo 18. E assim como Deus, ele não descansa. Quer dizer, ele está sempre trabalhando, dirigindo toda a criação para o seu plano, para o seu propósito. Como ele disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Emanuel deixou então que uma multidão o seguisse. E subindo o monte, quando parece que vai parar e descansar assentado com seus discípulos, ele vai operar com seus atos mais uma vez, alimentando a multidão que o seguia, com o seu ensino que desafia aqueles seguidores. À beira do mar da Galileia ou de Tiberíades, ele age trazendo lições preciosas, mostrando quem ele é. A primeira coisa que percebemos é que Jesus está sempre no controle de todas as coisas. Jesus está sempre no controle em qualquer que seja a situação. Ele faz a pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas ele disse isso para experimentar Filipe, para testar Filipe na sua fé, porque ele já sabia o que estava para fazer. Ele tem planos em todas as coisas que sucedem. Deixou que a multidão se aproximasse e ficasse com fome. Da mesma maneira que Deus guiou o povo no deserto,
e deixou ficar sem comida para então dar o seu sustento, o maná, o pão do céu, Jesus viu a multidão que o seguia pelos seus feitos, particularmente pela cura do paralítico no tanque de Betesda, que é o episódio do capítulo 5, para, de maneira sobrenatural, sustentá-la. Do mesmo jeito que Deus deixou o povo ter fome no deserto para aprender que não é só de pão que vive o homem. Ele fez, logo a seguir, que seus discípulos fossem levados a perceber a sua incapacidade. Vem André e fala, olha, aliás, Filipe fala, vai precisar mais de 200 denários. Um denário é uma diária de trabalho. Ou seja, se os 12 discípulos não tivessem gastado nada e trabalhado durante 3 semanas de trabalho, eles iam gastar todo o dinheiro e ainda não ia dar conta. Tudo que conseguiram, é o que André disse, foram 5 pães e 2 peixinhos. Só então Jesus alimenta a multidão com esse pouco alimento que havia. Veja que ele levou os discípulos a perceber a incapacidade que tinham diante da fome daquele povo. Igualmente, o que acontece no dia seguinte, Jesus deixou seus discípulos saírem de barco, sem a sua companhia, porque ele se afastou para o monte. E no barco, deixou-os passarem por dificuldades durante a escuridão que já se formava, quando o mar crescia agitado pelo vento, para só então ir até eles e fazer o barco chegar ao seu destino. Jesus, nesse episódio, mostra que, como Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós não temos que temer. Aliás, foi essa fala dele aos discípulos: não temas, não temais. Jesus Cristo está se mostrando particularmente aos seus. Ele está no controle de tudo. Veja que ele não fala com as multidões, fala com os discípulos, com Filipe, ouve André, dá ordem aos seus discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos que, na sua incapacidade, eles não precisariam temer nada, porque Cristo está no controle de todas as coisas. Jesus, ele tem o controle da história em suas mãos, como estamos vendo nas quintas-feiras estudando o livro de Apocalipse. Mas a outra lição que aprendemos é que Jesus age com a nossa pequenez. É certo que ele pode agir independente de qualquer coisa, mas neste episódio ele está mostrando que ele age mesmo com a fraqueza, a incapacidade humana. O que os discípulos conseguiram para alimentar aquela multidão eram 5 pães e 2 pequenos peixes. Foi isso que André, o irmão de Simão, mostrou. E até falou. Mas isto, o que é para tanta gente? E foi exatamente isso que achavam insignificante, talvez para alimentar os 12, que dirá para 5.000. Mas foi isso que Jesus empregou para alimentar quase 5.000 homens. O Deus Emanuel usou essa insignificante alimentação disponível para suprir a fome de uma multidão. Paulo escreve algo semelhante, mas não falando de comida física, mas falando de nós mesmos. Ele diz assim na carta aos Coríntios: Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são. Ele está referindo à maioria dos crentes, que ele chamou para fazer a sua obra de proclamação do Evangelho e de fazer discípulos para Cristo Jesus. Veja, a obra é grandiosa, mas Jesus usa
pequenas coisas que temos ou nós mesmos na nossa fraqueza. Foi assim no começo da igreja, quando, através da pregação de um humilde pescador, Pedro, quase 3.000 pessoas foram alcançadas pelo evangelho e abraçaram a fé. Foi esse o primeiro sermão, o primeiro culto da igreja. Mas mesmo olhando este episódio, às vezes somos levados a ver uma grandeza na obra dos apóstolos, esquecendo-nos de que o evangelho começou a sua expansão mesmo com homens simples, que fugiram de Jerusalém com a perseguição que houve com Estevão. Lucas relata assim em Atos capítulo 11, versículos 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Veja que só depois disso é que Barnabé foi enviado pelos apóstolos, Barnabé também é chamado de apóstolo, foi enviado a Antioquia para animá-los e fortalecê-los na fé, quando já tinha uma multidão reunida, com a pregação de pessoas simples que abraçaram a fé e compartilharam. Mais ainda, levou ainda mais tempo para que algum apóstolo chegasse a Chipre. No caso, Paulo e Barnabé, que seguiram na viagem missionária a partir de Antioquia, tempos depois. Eles ficaram ali 1 ano doutrinando e tempos depois é que foram chamados para ir numa viagem missionária para chegar até Chipre. Mas veja que já tinha alguns de lá proclamando o evangelho entre os gregos. Com esse episódio, Jesus estava mostrando aos seus discípulos que empregando coisas e pessoas pequenas é que ele faria sua obra grandiosa. Ele repartiu 5 pães e 2 peixinhos, tornando uma bênção transbordante. Seus discípulos recolheram 12 cestos dos pedaços dos pães que sobraram. Ele tinha dito à mulher samaritana, um pouco antes desse episódio, à beira de um poço lá perto da cidade de Sicar, que aquele que bebesse da sua água seria uma fonte para jorrar para a vida eterna. O que aconteceu com ela, que transbordou o evangelho a todos os moradores de Sicar. Uma mulher simples, desprezível, que transformou uma cidade inteira com o evangelho. Jesus Cristo mostra que ele está no controle da situação sempre. Jesus Cristo mostra que ele age de maneira poderosa, mesmo com a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Mas há algo que precisa ser destacado ainda aqui, é que Jesus deve ser visto como é. Deus. Ele quer ser visto como Deus. No desfecho da multiplicação dos pães e peixes, eles queriam aclamá-lo como rei. Embora Jesus, sendo rei, e até confirma isso perante o interrogatório das autoridades, dizendo que o seu reino não é deste mundo, embora o seu reino, sendo do céu, governa todo este mundo também. Este mundo é uma parte, um ducado do seu grande reino, uma parte do seu reino. Mas veja, quando queriam aclamá-lo como um líder local, Jesus se esquivou, retirou-se novamente sozinho para o monte. É esse o desfecho do episódio. Alguns viam Jesus apenas como um profeta. A multidão considerava como se ele fosse o libertador do jugo do Império Romano. Queriam aclamá-lo seu líder político, mas não era como ele devia ser visto. Quando seus discípulos, mais adiante, tinham navegado cerca de 25 a 30 estádios, mais ou menos 5 quilômetros, isto é, eles estavam
quase no meio do mar da Galileia, Jesus vai até eles, nadando sobre o mar, mostrando a sua soberania sobre a criação. Não precisa, ele não depende de nenhuma estabilidade onde pisa, ele é soberano, firme, inabalável sempre. E vem andando sobre o mar, mostrando todo o seu domínio, mostrando quem é. Os discípulos ficaram atemorizados. E Jesus, com palavras semelhantes à aparição, à teofonia da sarça ardente no deserto com Moisés, ele se apresenta a eles. Eu sou. São essas as palavras iniciais. Eu sou. É a tradução de ego eimi. Eu sou. Nas nossas traduções colocaram o verbo antes, mas não é assim que aparece. Jesus está mostrando quem é para os discípulos. Era fácil de saber isso vendo-o andando sobre o mar, mas ainda ele se revela. Como Moisés ficou espantado com a sarça que ardia num fogo, mas não se consumia. E Deus na sarça se revela: eu sou o que sou. E assim vai Jesus até ele. E segue, depois de se apresentar, a expressão que diversas vezes Deus dirigiu ao seu servo: não temais. Isso nos remete ao que Jesus tinha feito nos antecedentes destes eventos. Aliás, o episódio, a narrativa de João começa assim, depois destas coisas. E os eventos antecedentes, o evento antecedente se refere ao episódio da cura do paralítico, mas não exatamente a cura em si que somos remetidos, mas a autorrevelação do Todo-Poderoso que encontramos pela primeira vez de maneira clara e explícita nas palavras de Jesus, como o Deus conosco. As coisas anteriores, aos quais esse episódio está ligado, se refere a Jesus, depois de curar aquele paralítico em Jerusalém, ter se declarado Deus abertamente. Ele havia dito que, como Deus, ele faz a mesma obra do Pai. Eu faço a obra do Pai. Que, como Deus, ele dá vida eterna a quem ele quer. Que, como Deus, ele julgará o mundo. E que deve ser honrado como Deus. A honra do Pai e a honra dele são a mesma. É isso que ele disse explicitamente nas coisas anteriores. E agora, ele está, depois de deixar assim explícito que deve ser honrado, exaltado, glorificado como Deus, a sua aclamação não poderia ser reduzida de um político, de um governante terreno. É diminuir a glória de Cristo. Olha a sua volta hoje. Nós vemos Jesus ser honrado em algumas religiões como o grande e primeiro ser que foi criado. Isso não é honra. É tirar a glória de Cristo. Ele é honrado, às vezes, como o homem com o espírito mais evoluído que já houve. É tirar a glória de Cristo. Não é honrar. Como um grande profeta, apenas. Alguém como Isaías ou Maomé, como dizem à nossa volta. Isso não é honrar, é tirar sua honra. Ou como um político revolucionário, apenas um grande mestre. Há um livro comum no pessoal de administração que Jesus Cristo e Paulo são chamados de comerciantes de uma mensagem. Aclamar Jesus com a mais alta honraria humana que você encontrar na face da terra é desonrá-lo. Ele não pode ser honrado sendo igual a um de nós, o mais preeminente de nós, porque ser identificado conosco, ser reconhecido em figura humana,
foi exatamente a sua humilhação a nosso favor. Ele não pode ser honrado menos do que a honra que lhe cabe de Deus. É isso que vemos do Deus conosco se revelando nesse episódio. Podemos olhar para a nossa situação e aplicar algumas coisas. Enfrentando todas as aflições que passamos neste mundo, que isso já é bem sabido que no mundo passamos por aflições, mas parece que nos últimos meses isso ficou para lá de evidente. Nós devemos sossegar o nosso coração e saber que Jesus Cristo está no controle de tudo e tem propósitos bons em todas as coisas, por piores que elas nos pareçam. Talvez para mostrar, levar ao homem a ver a sua incapacidade e precisar parar diante de Deus e colocar as poucas coisas que tem diante das mãos de Cristo, para que Ele faça o que Ele desejar. Aliás, ele emprega várias vezes as dificuldades para nos experimentar, para nos provar a fé. Foi essa a intenção dele ao falar com Filipe. Mais ainda, devemos, em meio às adversidades, buscar saber como é que nós devemos agir, viver para mostrar a nossa fé. Devemos rever os nossos atos, para deixar as coisas que causam desagrado ao Senhor e para perseverar em obedecê-lo. Ainda que não consigamos ver solução para os nossos dramas. Como que 5 pães e 3 peixes alimentariam os seus 12 discípulos, que dirá 5.000, quase 5.000 homens? A terceira lição que aprendemos ao saber que Cristo está no controle, ao saber que Cristo age na nossa pequenez, na nossa incapacidade, e que Ele deve ser visto como Deus, nós devemos nos dispor a servi-lo. Ainda que não nos achemos capacitados ou não nos achemos seguros para o seu serviço. Ele nos chamou e resolveu usar a nós, homens simples, fracos, imperfeitos, até por vezes débeis na fé. Ele nos chamou, devemos nos dispor a servi-lo. Ele nos chamou e pode nos fazer transbordar da sua graça. E, acima de tudo, devemos adorá-lo em toda e qualquer situação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Sempre será. Ele é quem controla toda a história. Não apenas os grandes fatos universais, como pandemias, guerras ou gritos de liberdade ou coisas desse tipo. Ele controla a minha história. O dia que eu não saí e um irmão comprou algumas coisas para mim e trouxe até aqui em casa e a gente se entendeu. Até nisso, nas pequenas coisas. Na água que havia aqui para que eu tomasse banho hoje. Tudo é assim. Ele tem o controle de tudo e deve ser adorado sempre, mesmo quando não entendamos as coisas diante dos nossos olhos. Vamos orar ao Cristo que é Deus e deve ser visto como Deus, que age através de nós, homens tão pequenos, e através usando coisas pequenas ou coisas grandiosas, porque Ele sempre está no controle de tudo. Pai amado, quantas vezes, até olhando para esse texto, o que nos chama a atenção é o cuidado que temos que ter com o próximo, e isso é certo e verdadeiro. Mas isso, às vezes, nos distrai de ver quem Jesus é. Se é este
propósito do teu Evangelho, abre os nossos olhos, que nós sempre olhemos para Cristo. Ele é o autor da nossa fé, que se consuma nele mesmo, porque ele é o destino final a quem encontraremos ao final dos tempos para o juízo. Aqueles que creem para a ressurreição, para a vida. Aqueles que o rejeitaram para serem banidos para sempre da sua presença abençoadora. Que o Senhor nos faça viver hoje andando com Cristo. Que nós não resmunguemos, não murmuremos, não reclamemos da nossa sorte, porque é o Senhor quem dirige a nossa vida. E se temos alguma condição, que nós aprendamos sim a, amando o nosso próximo, ajudá-lo nas suas necessidades e fraquezas com aquilo que podemos. Se achamos que temos pouco, ou que somos pouco, fracos, sem muita sabedoria, sem muita influência, ainda assim, nos dispomos, porque o Senhor, que é todo-poderoso, nos chamou para te servir. Nós queremos ser vaso de bênçãos nas tuas mãos, como sempre cantamos. E o Senhor nos erga, nos levante, mova o nosso coração, a nossa vida, a nossa voz, a exaltar a Cristo e proclamá-lo, sabendo que o Senhor transformará, o Senhor dará vida eterna a quem o Senhor quiser. E nós te louvamos porque somos poucos pães, peixes pequenos nas tuas mãos, para uma obra grandiosa que o Senhor nos confiou. Que o Senhor opere através de nós, nós clamamos em nome de Jesus. Amém.